Eu vou começar aqui dando para vocês uma ideia de proporção, né, do tamanho dos bonequinhos. O que acontece? Geralmente a festa de casamento é uma festa mais elegante, mais sofisticada, que pede detalhes mais delicados. Então, fazer os bonequinhos muito grandes, eu acho que quebra um pouco essa elegância, fica parecendo aqueles bolinhos de festa de criança, né? E não combina muito ali com o tema casamento. Então, considerando que o bolo de noiva, normalmente ele é um bolo de andares, né? Aquele bolo grandão que vai diminuindo, diminuindo. E o bolinho de cima, onde ficam os bonequinhos, ele por padrão tem 15 centímetros de diâmetro, ou seja, um bolinho pequenininho assim, né? Então, fazer um bonequinho muito grande fica desproporcional, fica deselegante. Eu acho que 15 centímetros de altura é um tamanho bacana, né? Aqui para o menininho, considerando também que por padrão a menina geralmente ela é mais baixa, então eu coloquei aqui 13 centímetros e eu dividi essa altura da seguinte forma: para o pezinho do menino, eu coloquei aqui, ó, 1 centímetro de altura, né? Os sapatinhos dele. A calça, 6 centímetros de altura até a cintura. Da cintura até o ombro, 4 centímetros. E do ombro em diante, que seria cabeça e pescoço, uns 4 centímetros também. Já a menina, ela é um pouquinho diferente, porque a menina a gente não faz o sapatinho separado da calça. Ou a gente faz a perninha inteiriça, né, perna e sapato, ela de saltinho alto, ou a gente faz aquela sainha de cone, em que o sapatinho não vai aparecer. Mas de toda forma, mesmo que seja aquela sainha de cone, a gente vai imaginar, considerar que ela está de salto alto ali por baixo. Então, do chão até a cintura são 6 centímetros. Do homem são 7 centímetros do chão até a cintura, 6 da calça mais 1 do sapato. Já o corpinho dela, da cintura até o ombro, 3 centímetros, e a cabeça é o mesmo tamanho do menininho, então o restante vão ser 4 centímetros também. Um outro erro muito comum que eu vejo, né, nas fotos que o pessoal me manda é em relação ao comprimento dos braços, né? Normalmente, o erro mais comum é fazer aqueles braços muito compridos, ficam parecendo aqueles bonecões do posto de gasolina, né? E assim, se você ficar em pé e esticar seus braços para baixo, você vai ver que a sua mão, ela fica mais ou menos na altura do seu quadril. Então, é essa mesma proporção que a gente vai usar aqui nos bonequinhos, né? As mãozinhas mais ou menos na altura do quadril, tanto para o menino quanto para a menina. Claro que às vezes, por uma necessidade, para poder compor ali a cena, né, a posição dos bonequinhos, às vezes a gente precisa fazer algumas adaptações, fazer um bracinho um pouquinho mais longo e tal. Mas por padrão, a gente vai seguir essa ideia aqui de que a mão fica mais ou menos na altura do quadril. E para finalizar aqui essa ideia das proporções, eu só queria frisar que isso daqui, claro, é só uma ideia, não precisa ficar também com aquela coisa milimétrica, né, medindo na reguinha cada centímetrozinho, até porque a massa de biscuit, vocês sabem que ela encolhe. Então, no final, o bonequinho provavelmente ele não vai ficar com os 15 centímetros, ele vai ficar um pouquinho menos, que a massinha vai encolher, né? O mesmo acontece com a menininha. Então, é só para vocês terem realmente aquela ideia das proporções. Um outro assunto que eu queria abordar aqui com vocês nessa aula de introdução é a respeito dos tecidos, já que a gente vai trabalhar com a aplicação de tecido nos vestidinhos das noivinhas. Existem vários tipos de tecido. Se a gente vai em loja de tecido, tem lá muita coisa, várias opções. Então, eu só estou trazendo aqui alguns exemplos de algumas coisas que a gente vai utilizar aqui no curso. O primeiro tecido que eu vou mostrar é a musseline. Ele é um tecido bem fininho, né? Tem uma certa transparência. Ele é legal porque ele é bem molinho, assim, ele tem um caimento muito bom.
Um outro tecido que eu também vou utilizar é o voal. Se escreve voil, mas fala voal. Ele também é bem transparente. A diferença é que ele é mais armado. Então, dependendo do modelo do vestidinho, o tecido mais armado vai ser mais interessante. Aqui eu tenho o cetim, que é um tecido que tem esse brilho, né? Ele é bem legal também para alguns modelinhos. O chato dele é que ele também é um tecido armado e às vezes a gente pode precisar de um tecido que seja brilhoso, mas que tenha um caimento, tipo a musseline. Então, nesse caso, eu não tenho aqui nenhum para mostrar para vocês, mas eu recomendaria aqueles tecidos que normalmente a gente encontra em malharia, né? Liganete, aqueles tecidos que usam para fazer lingerie, camisolinha, né? Tecidos de malha que teriam esse brilho e também, ao mesmo tempo, teriam aquele caimento. E, por fim, o microtule, tá? Ele parece uma malha, né? Ele é todo furadinho, não sei se vai dar para enxergar, que é o tecido que eu uso para fazer o véu das noivinhas. Ele tem um caimento bem legal também. E uso também para fazer detalhes de segunda pele e meia calça. Ainda falando sobre os tecidos, eu queria falar um pouquinho sobre o corte do tecido. Quando a gente compra o tecido, né, normalmente ele vem assim numa peça, né? Aqui, lógico, tá pequenininho porque fica mais fácil de focalizar, mas vem aquela peça grandona. E ele tem as bordinhas aqui do tecido. Então, seria mais ou menos essa bordinha que tem aqui, né? Que já é aquela bainha natural que o tecido tem. Tem uma de um lado e outra do outro. Então, quando a gente coloca o tecido aqui nesse sentido, tá vendo? Com as duas bordinhas, esse aqui tá cortado, lógico, mas se ele tivesse inteiro, ele teria essas duas bordinhas aqui, né? Então, quando a gente corta o tecido, né, aqui nesse sentido, a gente fala que a gente está cortando o tecido no fio. Quando a gente coloca esse tecido na diagonal, se vocês perceberem, ó, ele ganha até uma certa elasticidade. Aqui ele está no fio, ó, eu puxo, ele é rígido. Quando eu boto ele na diagonal, ele já ganha uma certa elasticidade. E esse que a gente chama de corte em viés. Então, quando a gente for cortar o tecido, em vez de colocar ele retinho assim, a gente vai colocar ele viradinho desse jeito. Então, prestem bastante atenção nisso, porque lá na frente, no curso, eu não vou repetir isso, já vou direto no assunto. Eu vou falar, corta o tecido em viés ou corta o tecido no fio. E aí vocês já sabem, né, que cortar no fio é cortar o tecido retinho assim e cortar em viés é cortar ele na diagonal. E para finalizar esse assunto dos tecidos e também para finalizar essa nossa aula de introdução, eu vou falar sobre as bainhas. Esses tecidos que a gente usa são tecidos sintéticos. Então, eu costumo fazer a bainha de vela. Eu vou acender aqui a vela. Deixa ela acender bem, a chama pegar bem. E eu vou passar rapidamente esse tecido bem na pontinha da chama. Encosta lá na pontinha da chama. Tem que ser rápido, porque se você demorar demais, não vai acontecer do tecido pegar fogo, pode ficar tranquilo. Mas se você demorar demais, ele vai queimar demais e vai fazer um buraco. Então, eu vou fazer um pedacinho aqui só para vocês verem, ó. Vou demorar um pouquinho mais, ó. Tá vendo que fez um buraco? Então, tem que ser rápido. Dá uma passada só na pontinha da chama. Não traz muito aqui para baixo, por dois motivos. Primeiro, porque corre risco dele ficar escuro, ficar preto aqui, isso não é legal. E também corre o risco de vocês encostarem sem querer o tecido aqui, ó, na parafina, nessa parafina que fica derretida aqui, e aí, ó, vai pegar no tecido, e isso também não é legal. E uma outra opção de bainha é a bainha feita com a cola. Pode ser a cola branca mesmo, né? Você vai passar a cola na borda do tecido, vai espalhar
e vai esperar secar. Depois que secar, você vem aqui com a tesoura e corta bem rentezinho, tirando todos esses fiapinhos aqui. E aí, onde ficou com a cola, vai ficar tipo cauterizado, então ele não vai mais desfiar. Eu prefiro fazer, na maioria das vezes, a bainha de vela, porque não deixa essa parte grossa aqui da cola. Mas, em alguns casos, a bainha de cola vai ser conveniente.